Mais uma vez com você, para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia, que a graça, a paz, a esperança, a fé possam, reunidos, manifestarem na vida de cada um de vocês, para que vivam uma vida mais tranquila, uma vida mais abençoada, uma vida mais feliz, uma vida mais vitoriosa. O Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a uma experiência real, importante e gloriosa com Deus. Porque nesta vida nós enfrentamos dissabores, percas, derrotas, dificuldades, às vezes o contrário, vitórias, alegrias. E é assim, é um alto e baixo sem tamanho. Uma hora você está no topo do sucesso, outra hora você está no vale do fracasso. Essa oscilação é que traz um desequilíbrio interessante na vida de muitas pessoas. O melhor seria manter uma vida mediana e, com isso, não ter nem grandes conquistas, nem grandes derrotas. Mas nossa natureza não aceita isso. Nós não somos feitos para acostumar com o normal. Nós estamos sempre procurando algo mais, algo maior. E esse algo mais, esse algo maior, pode nos conduzir a posições privilegiadas, como também pode nos derrubar para posições indesejadas. Mas uma coisa eu quero compartilhar com você. Nós temos um Deus que nos dá o equilíbrio para que nós possamos navegar em uma situação intermediária e sempre manter um processo importante de ascensão, de crescimento, para que nós possamos nos avaliar como alguém que está melhorando, como alguém que está saindo do normal para viver uma situação almejada, sonhada, projetada de sucesso, de uma vitória, de algo assim que seja precioso e maravilhoso e que faz bem aos nossos corações. Então, olha, eu vou comentar com você sobre alguns propósitos importantes que extraímos da Bíblia Sagrada, que são propósitos de Deus para a nossa vida. E os propósitos de Deus para a nossa vida são coisas grandes. Planos de Deus para a nossa vida são coisas grandes. Propósito, planos e objetivos de Deus na nossa vida e expectativa de Deus na nossa vida são coisas sempre grandes. Muitas vezes nós é que temos dificuldade para entender, até para receber e até para viver essas coisas que Deus nos dá. Mas com a graça dele, a misericórdia dele, com a ajuda do Espírito Santo e na orientação segura da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vamos alcançando posições melhores e vamos mantendo aquela vida equilibrada, aquela vida tranquila, aquela vida abençoada, aquela vida vitoriosa. Nas duas orações que eu faço no programa, eu quero pedir bênção na vida de vocês. Primeiro, eu vou orar pedindo para Deus abençoar, recompensar todos vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Saibam vocês que para mim fazer esta história do Falando ao Coração, que já passa de 19 anos diariamente, falando da graça, do poder, do amor, da bondade, das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, e eu não posso pensar em parar, não quero pensar em parar. Tem horas que as preocupações aumentam. Agora mesmo, uma das emissoras que transmite o programa subiu o valor, teve um reajuste, a outra não falou nada, mas pelo jeito logo vai falar também. E os recursos que estão entrando são insuficientes para manter o programa no ar. É um desafio que eu tenho que vencer a cada mês. Então eu peço a você que está contribuindo para não parar de contribuir. Eu peço a você que ainda não está contribuindo para começar a contribuir. Peço a você que já contribuiu e por alguma circunstância parou, voltar a contribuir, claro, se for possível.
e nos ajudar a fazer esta história tão bonita, tão importante de pregar o Evangelho, anunciar o poder da palavra de Deus, de proclamar as bênçãos divinas a tantas vidas e a tantos corações pelo mundo afora. Esse é um trabalho evangelístico e é um trabalho missionário. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o fixo e o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, eu prefiro que você passe uma mensagem por escrito. Eu quero ser um evangelista associado, eu quero contribuir com o programa, ou retorna para mim uma mensagem, uma ligação, e aí meu pessoal vai entrar em contato com você e você acerta com essa pessoa os detalhes da sua contribuição. Caso você queira contar um testemunho, você pode também passar esse testemunho por escrito no WhatsApp. Eu só peço a você para no WhatsApp não ligar no telefone, para falar no sentido de voz, só mensagem por escrita. Caso você queira conversar, aí liga no fixo, alguém vai te atender. Só que o fixo só atende em horário de funcionamento da igreja. O WhatsApp não, é no computador, fica ligado lá a qualquer hora do dia, ou da noite, da madrugada ou da tarde que você passar a sua mensagem, ela vai chegar. E no horário de funcionamento da igreja, alguém vai ler a sua mensagem e, se for o caso, entrar em contato com você. Então, veja, eu gostaria de abrir o coração, estou abrindo o coração, porque eu gostaria de pedir a você para vir somar comigo nessa tarefa evangelística e missionária tão importante que aqui eu tenho feito diariamente durante todo esse tempo. É o único programa no Brasil que tem uma sequência assim de 19 anos, diariamente, segunda a sexta-feira, abençoando pessoas, abençoando vidas, abençoando o povo para que tenhamos um mundo melhor. E a segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos os nomes que chegam para mim diante de Deus e vou apresentar todos vocês que estarão no momento orando comigo. Caso você queira ter o seu nome apresentado diante de Deus, ou o nome de alguém que está passando por um perrengue qualquer, é só você passar uma mensagem por escrito, pelo WhatsApp. Nós vamos, com muita alegria, interceder a Deus a seu favor e a favor de todos os nomes que chegam para nós. Caso você não tenha o WhatsApp, então liga no fixo, como eu disse, no horário de funcionamento da igreja, e alguém vai anotar a sua lista de nomes ou o seu nome para que sejam apresentados diante de Deus no altar da intercessão. As orações que fazemos aqui a favor de todos vocês não é só no horário do programa, é também em outros horários. Nós temos diariamente, de segunda a sexta-feira, um culto de oração de 1 hora, das 8 às 9 da manhã. E um grupo de pessoas ali estão orando, apresentando vocês diante de Deus. Então eu conto com a participação de vocês neste programa, porque aqui eu quero ser bênção na vida de cada um de vocês. Aqui eu quero ser um canal importante de vitória para vocês. Então fiquem ligados, participando do Falando ao Coração, me ajuda no programa orando, me ajuda no programa divulgando o programa entre seus amigos, parentes, familiares, pessoas de qualquer parte do mundo podem acessar o programa pelo YouTube, pelo Instagram ou então pelo próprio WhatsApp. Se você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, você já é adicionado, a partir daí você tem a oportunidade de assistir diariamente o programa pelo link que você recebe. E você pode fazer isso com as pessoas, passar esse link que você recebe no seu WhatsApp para alguém que está em qualquer parte do mundo. Onde as pessoas estiverem tendo sintonia de internet, elas poderão assistir o Falando ao Coração e serem também ricamente abençoadas por Deus. Porque a obra de Deus é assim, é um divulgando para o outro e todos tomando consciência daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus espera de cada pessoa, para que tenhamos um mundo melhor, com menos conflitos, com menos violência, com menos dificuldades, com menos problemas que tantas vezes nos inquietam. E em Deus nós temos sempre um caminho novo, aberto, para que nós possamos chegar a portas importantes que se abrem diante de nós e vivermos assim as bênçãos maravilhosas dos céus
nos nossos corações. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia do Quarta com Deus aqui na Betel Sede. Às 7h30 da noite eu espero você para vivermos 1h30 intensas na presença de Deus. Começa às 7h30 da noite e termina às 9 horas. Ou seja, das 19h30 às 21 horas, você tem a oportunidade de viver um tempo de vitória, um tempo de bênçãos no nosso Quarta com Deus. Então, olha, eu vou esperar você. Nós estamos com algumas tarefas importantes que nós compartilhamos com as pessoas que vêm na nossa Quarta com Deus, ou no nosso culto Quarta com Deus. E eu espero você. Nós temos o trabalho 4x4, que é cada pessoa orar por 4 pessoas descrentes e 4 pessoas crentes, que é o 4x4. É uma tarefa. Por que a gente dá tarefa para as pessoas? Porque nós temos que observar que na relação com Deus é de 2 pessoas, é uma relação de mão dupla. Eu levo minhas necessidades a Deus e Deus traz as bênçãos para a nossa vida. Então, nessa mão dupla, as coisas têm que ser assim, tem que funcionar, eu tenho que dar a minha contrapartida. Se eu creio que Deus pode me abençoar, se eu creio que Deus vai me abençoar, eu tenho que oferecer para Deus alguma coisa. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa e assim por diante. Veja que quando você olha na Bíblia, aquelas pessoas que foram muito abençoadas por Deus, é porque elas muito davam a Deus de si. Era a contrapartida. E nós precisamos entrar nessa linha da contrapartida. Nós temos que oferecer para Deus o nosso louvor, temos que oferecer para Deus a nossa adoração, temos que oferecer para Deus a nossa obediência, temos que oferecer para Deus o atendimento das demandas que Deus estabelece para nós. O próprio Jesus diz, pregai o evangelho a toda criatura, é responsabilidade minha, é sua também. Oreis uns pelos outros, é responsabilidade minha e sua também. Então nós precisamos dar a nossa contrapartida. Então essa tarefa que eu estou dando 4x4 para todas as pessoas que frequentam a nossa Quarta com Deus é justamente neste propósito, porque você vai começando a orar por 4 pessoas descrentes, com o tempo Deus vai agindo na vida delas, você vai poder falar de Cristo para elas, você vai poder trazê-las também para a igreja, você vai poder acompanhar essas pessoas, ministrando sobre elas, e agora mesmo você vê uma pessoa transformada, uma família transformada, o reino de Deus crescendo e a obra de Deus se ampliando. E também o outro 4, que é orar por 4 irmãos da igreja, é para que você possa vê-los abençoados. E sempre avisando, ó, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você. Isso faz bem para quem fica sabendo que tem alguém fazendo a cobertura espiritual na vida dela e também faz bem para Deus, porque vê você cumprindo um propósito que é dele. Então, olha, vamos viver juntos esses propósitos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos vocês de maneira especial. Te espero, então, hoje às 7h30 da noite aqui na Betel. Eu quero orar por vocês que são evangelistas associados e ressaltar aqui os nomes do Ricardo Brandão e Silva, de Goiânia, Edna Maria Pereira da Silva, também de Goiânia, e ainda Cleidomar Paulino Alves, de Goiânia, que atenderam o meu apelo e vem assim somar comigo nesta necessidade do Falando ao Coração, trazendo a sua contribuição. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças por estas pessoas que vêm somar comigo neste propósito, te dou graças por todos aqueles que já estão somando comigo neste objetivo, para que o programa possa continuar cumprindo o seu papel, diariamente falando da tua graça, do teu amor, do teu poder, da tua palavra. Abençoa, recompensa cada uma dessas pessoas que contribuem ao Pai com o programa e abençoa para que elas sejam prósperas, saudáveis, abençoadas e vitoriosas. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e glórias a Deus. Eu quero neste instante compartilhar com você um testemunho. Um testemunho que é um relato importante daquilo que Deus tem feito na vida de diferentes pessoas. Eu quero ler o testemunho aqui da Maria das Dores, ela é de Goiânia. E ela diz, prezado pastor Gentil, com muita alegria participo do Falando ao Coração, programa que tem elevado a minha fé em Deus, através das campanhas dos Salmos, tenho experimentado o grande mover de Deus dentro do meu lar.
Tenho uma neta de 3 anos de idade que gaguejava muito. Os médicos disseram que não tinha cura para ela. Inconformada com aquela situação, fui buscar socorro em Deus. Fiz várias campanhas dos Salmos no propósito de ver a minha neta curada. E Deus ouviu o meu clamor e nos deu a resposta. Hoje, a minha neta está completamente curada, falando normalmente, interagindo com outras crianças, tendo uma vida normal. Eu quero louvar a Deus junto com Falando ao Coração por causa deste grande milagre. Deus seja honrado e glorificado em tudo. Um outro testemunho é do meu neto, nasceu com problemas nos olhos e o médico disse que não poderia fazer cirurgia e que seria impossível resolver aquela situação. Mas nós temos o médico dos médicos, chamado Jesus Cristo. Fui buscar a sua presença, fiz também as campanhas dos Salmos e orei no altar da intercessão. E Deus outra vez ouviu o meu clamor, curou o meu neto. Ele está enxergando normalmente e toda a família está glorificando a Deus. Eu quero aqui louvar a Deus por esse programa. Vocês são bênçãos em nossas vidas e deixo a todos o meu abraço de gratidão e a Deus toda a honra, toda a glória. Amém. Testemunho da Maria das Dores aqui de Goiânia. Aliás, 2 testemunhos importantes que vêm trabalhar para indicar caminhos de vitórias para cada um de nós. É buscar a Deus. Campanha dos Salmos, oração do altar da intercessão, são 2 ferramentas aqui do Falando ao Coração oferecidas para que vocês possam aproximar-se mais de Deus e viverem uma vida muito mais abençoada, comemorando grandes vitórias, preciosos milagres a cada dia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você no primeiro livro, Gênesis, também no primeiro capítulo, versículos 26 e 27. Assim encontramos escrito na palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero comentar com você e ministrar sobre a tua vida esta palavra tão importante que nós encontramos aqui, logo no início de todas as coisas, quando Deus estabelece o propósito de fazer o homem e depois dá a este homem a oportunidade para que ele possa viver uma vida onde a presença de Deus seja manifestada a cada dia. Veja que nos versículos que falam da criação do homem, o propósito de Deus é que o homem fosse imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. E nós precisamos entender que precisamos contribuir para que esta imagem seja sempre uma imagem nítida. Porque muitas vezes o ser humano, por afastar de Deus, por não conhecer a Deus, por não dar oportunidade para que Deus possa manifestar na vida desta pessoa, ela tem esta imagem apagada. Ou seja, ela não está sintonizada com o céu. Pensa num aparelho de televisão. Você pode ligar o aparelho, mas se ele não tiver uma sintonia com, seja uma TV a cabo, ou uma antena que está em cima do telhado, ou em cima do prédio, coisa parecida, você não consegue ver imagem nenhuma naquele aparelho. Ele foi criado para ter uma imagem, mas ele precisa estar conectado em certas situações para que ele possa transmitir a imagem, captar a imagem e mostrar a sua imagem. Muitas pessoas não mostram a imagem de Deus porque elas não estão sintonizadas com o céu. Elas não estão sintonizadas com os propósitos divinos. Elas não estão sintonizadas com a vontade de Deus. Elas não estão sintonizadas com a existência de Deus e muitas vezes chega até dizer que Deus nem existe. E então a imagem de Deus na vida dessa pessoa está apagada. Outras pessoas a imagem está embaçada. Veja, tem a imagem apagada porque não está em sintonia, mas alguns às vezes estão
com a imagem embaçada. Ele está até sintonizado, onde possa gerar a imagem, mas ele não está em sintonia plena. Ele não chegou naquela sintonia fina para que a imagem seja nítida. Ele está mostrando um vulto, ele está mostrando uma possibilidade. É aquela pessoa que se diz crer em Deus, mas não tem compromisso com Deus. É aquela pessoa que diz que sabe que Deus existe, mas não abre o coração para Deus. É aquela pessoa que quando tem um problema, uma necessidade, busca a Deus, mas quando o problema e a necessidade são atendidos, ele já não pensa mais em Deus, já não busca mais a Deus, já não serve mais a Deus. Então, ele tem até um certo conhecimento de Deus, ele está até muitas vezes sintonizado em Deus, mas a imagem dele está embaçada. Você não consegue entender se aquela imagem é a imagem de Deus ou é uma imagem da terra mesmo, porque não dá para distinguir, não está bem nítida. Agora, para que nós possamos verdadeiramente cumprir o propósito estabelecido por Deus, de sermos imagem de Deus e também semelhança de Deus, nós temos que estar, primeiro, sintonizado, nós temos que, segundo, estar na sintonia fina, ou seja, a sintonia completa, e nós temos, assim, a oportunidade de mostrar a imagem que é nítida. As pessoas olham e dizem, oh, eu vejo você uma luz diferente, eu vejo em você algo diferente, e aí você vai dizer, é porque eu tenho Deus no coração. É porque a presença de Deus é real na minha vida. Então nós precisamos entender que este é o propósito de Deus. Ele, ao fazer o homem com suas próprias mãos, ele assoprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente para ser corpo, alma e espírito. E somente quando esta pessoa entende a necessidade de estar presente nessas três áreas de corpo, alma e espírito, presente com Deus, presente na graça divina, presente no propósito divino, presente na obediência e fidelidade divinas, então é que ele vai poder refletir a imagem real de Deus na vida dela. Muitas pessoas estão sintonizadas na religião, mas totalmente desconectadas com Deus. Muitas pessoas estão sintonizadas em boas filosofias, mas totalmente desconectadas com Deus. Muitas pessoas estão sintonizadas com propósitos estabelecidos nesta terra, mas totalmente desconectadas com Deus. Então, ela não pode ter uma imagem de Deus, porque essa imagem está apagada. Outras pessoas conhecem a Deus, sabem da verdade, sabem do propósito divino, às vezes até já teve um tempo em que honrou a Deus na sua vida, serviu a Deus na sua vida, participou de alguma atividade onde Deus manifestava graça, glória, poder e virtude, mas com o tempo envolvido na intelectualidade, envolvido na vida profissional, envolvido em outras áreas do viver e em outras coisas que estabeleceu, essa imagem de Deus foi sendo apagada e tornou-se uma imagem embaçada. Ele fala de Deus, mas não tem compromisso com Deus. Ele diz que ama a Deus, mas não demonstra isso com atos, com fatos, com realizações, só da boca para fora. Então alguém diz, olha, ele até fala algumas coisas bonitas de Deus e tal, mas as pessoas não conseguem ver a imagem, porque está, o quê? Embaçada. Nós precisamos de trabalhar, porque a imagem é a porta de entrada para que nós possamos conhecer verdadeiramente uma pessoa. Se ela não tem a imagem de Deus na vida dela, ou seja, a imagem está apagada, nós vamos conhecer o ser humano, mas não vamos conhecer o ser superior que está na vida dela. Se a imagem de Deus na vida dessa pessoa está embaçada, nós podemos olhar e sabemos que tem um vulto ali, tem alguma coisa que até tem hora que parece que vai aparecer a imagem, depois some de novo. É porque essa pessoa tem momentos de oscilações na relação com Deus. Uma hora está muito firme com Deus, na outra hora já está totalmente afastada de Deus. E nós precisamos corrigir essas distorções. Nós precisamos melhorar essa relação com Deus para que esta imagem apagada possa se mostrar, essa imagem embaçada possa tornar-se nítida e nós podemos então entender que nós não somos só a imagem de Deus, mas nós somos semelhança de Deus também. Há um texto na Bíblia que diz, vós sois pequenos deuses. Mas para isso, nós precisamos de ter o Deus grande nos dando
a graça, a força, o poder, para que nós possamos revelar o que há em nós, o que há dentro de nós. Quando Jesus disse, estou na porta do coração de cada um de vocês, pedindo para que abra a porta, porque eu quero entrar. Deus quer entrar na nossa vida. E quando Deus entra na nossa vida, o reflexo será imediato. Aquela imagem apagada vai aparecer, a imagem embaçada vai tornar-se clara, nítida, e nós podemos assim revelar o Deus que há na nossa vida. Então isso é perfeitamente possível. O caminho qual que é? É ter Jesus como Salvador, é crer em Cristo como Senhor da nossa vida e andar com Ele em todo o tempo. E aí nós vamos cumprir o propósito de Deus, que é ser imagem e semelhança dEle, para que onde haja a guerra possamos chegar com a paz, onde haja tristeza possamos chegar com a alegria, onde haja o problema possamos chegar com a solução, onde haja o ódio possamos chegar com o amor, onde haja as distorções, podemos chegar com a nitidez da graça divina, da presença de Deus, da imagem do Criador nos nossos corações. Abra o seu coração nesta hora e passa a ser um instrumento de Deus nesta vida, e você vai refletir a imagem viva, gloriosa e poderosa de Deus em tudo quanto você vive, em tudo quanto você fala, em tudo quanto você faz. E você aí cumpre o propósito de Deus no seu coração. Vamos orar juntos? Chegou o momento de orarmos no altar da intercessão. Vou estender a minha mão ungida no vídeo e vou clamar a favor de todos vocês. Orem comigo. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas essas pessoas que oram comigo e peço que o Senhor esteja olhando suas necessidades, vendo seus conflitos interiores e ajudando, Senhor, cada pessoa para que ela possa viver uma vida melhor e poder refletir a Tua imagem e também a Tua semelhança. Pai, apresento também diante do Senhor todos os nomes que chegam para mim e peço que a Tua bênção seja com todas estas pessoas onde elas estão. Porque no nome de Jesus eu ministro cura para quem está enfermo. Em nome de Jesus eu ministro milagres para quem está enfrentando qualquer tipo de desafio, necessidade ou dificuldade. E em nome de Jesus eu declaro todas estas pessoas poderosamente, ricamente abençoadas por Ti. Se com cada uma dessas pessoas, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tenha o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês, um abraço ungido e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Lembrando que o Falando ao Coração acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, e você tem a oportunidade de sintonizar e viver conosco momentos importantes e intensos na presença de Deus. Encerrando o programa, diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.